Vamos a Brasília fazer contato com Márcio Rocha, nosso repórter na capital federal, está conosco neste fim de tarde, nesta sexta-feira, porque Brasília não para, né, Márcio Rocha? E é claro que está todo mundo de olho aí, porque o tal do arcabouço sai ou não sai? Boa tarde, Márcio. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sair, deve sair realmente, porque, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esses detalhes da nova regra fiscal aqui do governo federal já estão com o presidente Lula, devem ser divulgados, podem ser divulgados, na verdade, até nesta sexta-feira ainda. Mas a gente ainda está na expectativa, porque neste momento está acontecendo uma reunião envolvendo aí a ala econômica do governo aqui no Palácio do Planalto. Estão presentes aí o ministro de Desenvolvimento, também o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil Rui Costa, ministro da Fazenda Fernando Haddad, também do Planejamento Simone Tebet e a ministra da Gestão e Inovação Esther Dweck. Todos esses ministros estão reunidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente para avaliar e também saber, né, se o presidente vai enviar o texto que chegou até ele, né, nesses últimos dias, sobre essa nova regra fiscal, já pode mandar para o Congresso Nacional. A gente sabe que o objetivo do governo é justamente criar uma maneira que permita fazer mais investimentos e pagar despesas sem que as contas públicas fiquem descontroladas. Mas o teto de gastos, que é a antiga ferramenta que deve ser substituída, limitava o crescimento das despesas ao índice da inflação do ano anterior. E essa deve ser a principal mudança, segundo as fontes que a gente conversou aqui no Palácio do Planalto, que é para permitir justamente mais gastos em áreas consideradas prioritárias pelo governo, como saúde, educação e também moradia. O ministro Fernando Haddad declarou, depois de uma agenda aqui no Ministério de Minas e Energia, que esses detalhes já estão com o Lula mesmo, mas quem deve decidir é ele, e que o Ministério da Fazenda já fez a parte dele, então agora cabe o presidente decidir se apresenta esse texto para o Congresso Nacional ou não. Apesar do gente já ter esse texto, né, praticamente pronto, do governo, praticamente pronto, o Congresso já está se movimentando, porque nesses últimos dias também, o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou a própria proposta de novo regime fiscal, e aí usa como referência, entre vários outros itens, a dívida líquida do governo geral, que é a chamada DLGG, que atingiu atualmente, nesse ano, 57% do produto interno bruto. E aí, pela proposta de Pedro Paulo, esse índice chegaria ao máximo de 50% do PIB, e que isso já está lá tramitando no Congresso Nacional, apesar de a gente já ter esse projeto do governo aqui no Palácio do Planalto. Os ministérios, principalmente os ministérios da área econômica, buscam uma maneira de acabar, controlar o rombo nas contas públicas, no orçamento da União, que esse ano deve ser de 100 bilhões de reais. E, além disso, o governo também trabalha para conseguir votos necessários para aprovar essa proposta quando ela chegar no Congresso Nacional. O governo sabe que não tem votos suficientes para aprovar essa proposta no Congresso, então agora o grande trabalho do Congresso, justamente do governo, é conseguir votos e conseguir aprovar essa proposta. E é por isso que essa proposta de nova regra fiscal está sendo discutida nesse momento, porque, segundo o governo, quanto mais cedo essa proposta vir a público e entrar no debate político, principalmente envolvendo aí empresários, parlamentares e outros setores da sociedade, fica mais fácil de convencer tanto os parlamentares quanto o mercado financeiro de que essa é uma boa proposta e que precisa ser aprovada para ajudar o país a sair desse rombo do orçamento. Então, agora a expectativa é que a gente saia aqui do Palácio do Planalto com alguma novidade em relação a essas novas regras fiscais. Mas, por enquanto, a reunião continua. A gente estava marcada para as 3 horas, mas por volta ali das 3h30, 3h40, a gente recebeu a informação de que ela ainda iria começar, então deve estar começando nesse momento, assim, deve ter pouco mais de meia hora de reunião, deve durar um pouquinho mais ainda aqui no Palácio do Planalto. O pessoal tem que contratar, pessoal do meu São Paulo Futebol Clube, tem que contratar esse pessoal do governo federal para trabalhar internamente, porque aí para de vazar informações, aí não gera crise, aí fica todo mundo especulando, né, Márcio? Pelo menos aí boatos não vazam para ninguém, né? Exatamente. E esse, inclusive, é uma característica, assim, bem, digamos assim, uma novidade nesses últimos dias, porque a gente sempre consegue, né? Mas dessa vez isso foi tratado realmente a 7 chaves,
Inclusive, a gente pressionou, principalmente o ministro Fernando Haddad, né, na chegada do Ministério da Fazenda, para ele falar, né, ver se dá mais algum detalhe. Ele só falou que está pronto, está tudo pronto, e agora cabe o presidente Lula ver se muda alguma coisa no texto, se acrescenta mais algum item, se tira algum item do texto que foi apresentado para ele. Então, agora a gente está justamente esperando isso, né, para saber se essa proposta vai ser levada ao Congresso Nacional do jeito que ela foi apresentada ao presidente Lula, ou se vai ter alguma mudança aí nos próximos dias. Agora, querendo ou não, o governo vai ter que dar uma sinalização, nem que atrase, não saia hoje, mas vai ter que sair aí pelos próximos dias, porque o Lula quer mandar isso daí para o Congresso antes da viagem dele para a China, né, Márcio? Hoje, aliás, teve um briefing sobre isso, uma sinalização do governo sobre o que vai ser essa viagem do presidente ao país asiático, né? Exatamente. Esse briefing é tradicional, né? Quando a gente tem viagens, inclusive viagens extensas do presidente da República, né? Ele vai para o outro lado do mundo, vai no dia 26 de março, né? E só volta no dia 31, vai ficar aí quase uma semana fora por causa dessa viagem internacional. E aí o Ministério das Relações Exteriores divulgou agora há pouco os detalhes, né, sobre essa viagem de Lula à China, que vai ser realizada, só para lembrar, do dia 26 ao dia 31 de março. Aí, de acordo com o Itamaraty, o presidente deve se reunir com o presidente chinês, né, Xi Jinping, e também com várias outras autoridades do primeiro escalão do governo chinês para tratar principalmente da pauta bilateral, né, a pauta que interessa os dois países. O presidente vai visitar pelo menos 2 cidades, que foi divulgado para a gente aqui, em Pequim, né, que é a capital da China. As conversas devem ser sobre comércio e investimentos, reindustrialização do Brasil, transição energética, mudanças climáticas e também paz e segurança mundial, que deve ser tratado aí também, principalmente sobre os conflitos que a gente tem no mundo atualmente. Mas nesse período que eu falei que o presidente vai estar na China, ele também vai visitar Xangai, que é outra cidade bastante importante da China, e que vai visitar principalmente a sede do novo Banco de Desenvolvimento. O Itamaraty lembrou que essa é a 3ª viagem de Lula à China, né? Ele já esteve na China em 2004 e também em 2009, né, numa viagem no primeiro mandato, a segunda no segundo mandato, antes dele voltar à presidência nesse 3º mandato aqui que a gente está vivendo agora. E, segundo o Itamaraty, essa comitiva vai ser composta por várias pessoas, incluindo parlamentares, governadores, ministros de Estado e empresários, que vão lá participar de vários eventos, incluindo aí seminários e assinaturas, inclusive, de atos intergovernamentais, atos envolvendo os dois governos. Lembrando que a China, desde 2009, é o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimentos que tem como destino o território brasileiro. E somente no ano passado, a movimentação do comércio entre os dois países foi de 150 bilhões e meio de dólares. Então, o presidente Lula deve embarcar, né, no dia 26, e até lá a gente também deve ter alguma novidade em relação sobre essa nova regra fiscal. É o que a gente está esperando aqui nesse momento no Palácio do Planalto, e a expectativa é que depois o presidente viaje tranquilo, vamos dizer assim, em relação a esse assunto, quando ele vai visitar a China na semana que vem. Então digo que o seu sextou vai demorar um pouquinho ainda para chegar, Márcio, mas quando chegar, bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente se fala mais aqui nos Bastidores do Poder ou em edição extraordinária, caso surja alguma novidade aí do arcabouço, tá bom? Beleza. Antes tarde que mais tarde, né? Isso é importante. Um abraço, Márcio. Abraço, tchau, tchau. Um abraço, o Márcio Rocha conosco direto de Brasília. Ele citou inclusive a passagem do Lula pela sede do novo Banco de Desenvolvimento. Para quem não se atentou a esse nome, o novo Banco de Desenvolvimento é o chamado Banco dos BRICS, né? Ou Banco do BRICS, que é um grupo que reúne ali Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que tem uma simbologia da passagem do Lula por Xangai e a visita à sede do novo Banco de Desenvolvimento? É que lá vai ser a casa, entre aspas, né, o novo lar, entre aspas, da ex-presidente Dilma Rousseff, que em breve deve assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento. O Brasil passa por um momento ali de indicação do nome do presidente da instituição financeira, né? Tá neste momento nas mãos do Brasil. E a ex-presidente Dilma Rousseff, então, deve seguir nos próximos meses para o comando do novo Banco de Desenvolvimento.